Provérbios 28, no verso 19. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O Provérbios 12, no verso 11, também complementa a mesma ideia. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimentos, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Esses dias eu estive pensando sobre esses textos, sobre essa pessoa que não tem juízo em Provérbios. E você há de se perguntar, mas o que é que tem para pensar? O texto está muito claro, essa é uma coisa que nós observamos na vida e a sabedoria está posta, é muito óbvia, faz parte do senso comum, não há o que pensar. Talvez seja meu jeito do contra, meu jeito de ficar sempre questionando e dizendo, mas tem que ver. Pode ser isso que me fez ficar pensando, mas será que é isso mesmo? Algo estava me incomodando profundamente. E aí eu me deparei com a história desse cidadão chamado Eric Lorenz Baroni. Ele tinha se formado em ciência da computação. Tentou alguns empregos, enviou currículos, mas ninguém queria contratar ele. Não enxergaram nele alguém de valor. Não enxergaram no seu currículo alguém que merecesse ter uma chance. Ele, para mostrar que poderia fazer muito mais, desenvolver a sua programação, decidiu fazer um jogo sozinho. Programação, composição, design, tudo, todas as áreas que tem empresa com milhares de pessoas para fazer. Ele disse, eu vou fazer sozinho, eu vou fazer um jogo e vou mostrar que eu sei programar. Passou-se 4 anos. Esse indivíduo ficou sendo sustentado pela namorada que tinha 2 empregos. Ficou trancado, enfurnado no quarto na casa dos pais para fazer esse jogo. E parecia, muitas vezes, uma pessoa cheia de ilusão na cabeça. Mas sabe qual foi o resultado? Diz assim, o jogo Stardew Valley, aqui no Brasil seria A Fazendinha, foi lançado em fevereiro de 2016 e em poucos meses o jogo ultrapassou 1 milhão de unidades vendidas. Até dezembro de 2024, Stardew Valley já havia vendido mais de 41 milhões de cópias. Estimativas de mercado apontam que a receita bruta acumulada do jogo esteja em torno de 518 milhões de dólares. E pode-se inferir que o lucro líquido total fique próximo a 360 milhões. O rapaz levou 360 milhões para o seu bolso. Essa história com certeza inspira milhares de pessoas. Mas se a gente olhar a história dele sem pensar no 360 milhões que ele colocou no bolso, ou se a gente analisasse durante 3 anos e meio a história dele, a gente diria que ele era um homem sem juízo de provérbios, sendo um peso para sua família, morando de favor, sustentado pela mulher, pela namorada, enfurnado no quarto, fazendo joguinho de videogame, dizendo que quando que isso vai dar certo, isso vai dar dinheiro, confia que eu sei o que estou fazendo, sendo sustentado pelos outros. Eu acho que qualquer um de nós, sendo amigo desse cidadão, diríamos que ele está se auto-sabotando, que ele está destruindo a sua vida. E se ele chegasse até nós daríamos os seguintes conselhos baseados na sabedoria de Provérbios. Cara, desiste disso, cara. Vai tentar arrumar um emprego. Vai lavrar uma terra. Se não rolou a computação, se não deu certo, meu amigo, tenta outra coisa. Faz Uber, se vira. Não dá para viver de ilusão, você está se auto-sabotando. Vai ficar sendo sustentado pela namorada até quando? Meu amigo, até quando você vai morar na casa dos seus pais? Não percebe que está sendo um peso para os outros? E ao dar estes conselhos,
estaríamos pautados na fina sabedoria bíblica e na sabedoria de Provérbios e da sabedoria popular, na sabedoria da experiência de vida, porque todos nós conhecemos, porque diferente das histórias inspiradoras que deram certo, todos nós conhecemos pessoas que estão se auto-sabotando ano após ano na nossa frente. Pessoas que a gente dá um conselho e diz: meu amigo, não está vendo que você está destruindo a sua vida? E ele está com aquela esperança, aquela visão louca na cabeça, dizendo que vai dar certo, que você não entende o que eu estou fazendo. E a gente lá querendo aconselhar, e a gente começa a desistir de aconselhar. E começa a conversar pelos corredores, pelas salas, pelas conversas longe do indivíduo. A seguinte coisa, a gente diz: ele tinha tudo para dar certo. Ele era uma grande promessa. Ele já teve uma esposa maravilhosa. O que aconteceu? Se auto-sabotou, é um homem sem juízo, perdeu aquele emprego que o tio Alberto ofereceu para ele. Um emprego bom, podia crescer na empresa, era só fazer o que tinha que fazer. Homem sem juízo, auto-sabotante, perdeu aquele patrimônio que herdou do pai, aquele sítio, aquela casa, aquele carro, vendeu para dar, sei lá o que ele fez com esse dinheiro, mas perdeu por quê? Porque é homem sem juízo. E a figura desse cidadão é a figura de um indivíduo auto-sabotante. A gente vai dar o conselho para ele e ele responde da seguinte forma: não vou fazer assim porque isso não sou eu. Não é a minha forma de lidar com as coisas. Eu tenho uma visão, eu tenho uma regra pessoal que eu sigo. Eu sou assim e é os outros que precisam se adequar a mim. Eu não tenho chamado para aquilo. Aquilo não sou eu, não é a minha identidade. Ai, eu me senti incomodado naquele lugar. Então a pessoa pensa ou acredita que o mundo todo tem que servir a sua forma de ver, de ser, de acreditar, o que ele pensa que deveria ser. E se o mundo não se torce à sua existência e à sua pessoa, então não vou fazer, não quero fazer. Vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, e vai sendo um peso para os outros, porque esse indivíduo não se sustenta, não lavra a sua terra e acaba na miséria. Isso se ele não ganhar 360 milhões de dólares. Porque se ele ganha 360 milhões de dólares, então ele sempre foi um gênio incompreendido. Ele sempre soube o que estava fazendo. A sua família sabia que estava investindo num talento. A namorada investiu na relação porque sabia do potencial desse cidadão. Ela que foi inteligente, porque ela soube que poderia, ter um futuro primoroso quando aquele jogo saísse, e disse: não, deixe comigo que eu vou sustentar nós dois, trabalhe aí, porque eu sei do seu... Ela era uma mulher sábia, inteligente, escolheu o melhor partido, e ele era o melhor cara da computação. Burro foi as empresas que não reconheceram o seu talento. Quantas pessoas são inteligentes e poderosas e as empresas deixam passar porque não reconhecem o seu talento? Esse rapaz tivesse trabalhado em qualquer empresa de jogos, aquela empresa poderia ter lucrado milhões, mas deixaram passar porque não viram o talento que esse cara é. Um gênio incompreendido. E se houvesse um churrasco da família e esse gênio aparecesse lá, você ia chamar ele de autossabotante? Você ia dizer que ele era um peso para a família? Você ia dizer que ele era um fracassado? Você ia dizer: não, meu amigo, quer saber? Eu estou aqui fazendo CLT para ganhar 1.800, R$ 2.000. Eu tenho uma moto velha
que eu faço bico de Uber depois do horário do serviço, bico de iFood, para ver se inteira e chega perto de 5 mil, que é o mínimo que uma família consegue sobreviver. E ainda no final de semana eu tento fazer mais alguma coisa, minha esposa faz bolo, a gente faz salgadinho, e parece que nunca o dinheiro dá, e é sempre essa sofrência atrás da outra, como uma escravidão. Se duvidar, eu estou recebendo Bolsa Família e nem assino a carteira, que é porque preciso desse dinheiro para conseguir completar o valor. E a minha vida parece uma escravidão. Todo dia eu estou ganhando menos, todo dia eu compro menos, uma inflação que vai corroendo a alma, naquela esperança de que um dia a coisa vai melhorar ou vai mudar, mas o meu carrinho está cada ano mais velho. E se você disser que você tem dinheiro para comprar um novo, não tenho, não sei nem como é que eu comprei esse, e não sei nem como é que eu moro nessa casa, porque acho que foi herança do meu pai. Uma escravidão danada, e só tem coisa ruim pela frente. Eu estou me posando de sábio que dá conselho para dizer para o cara que ele tem que lavrar a terra e ser igual a mim e fazer CLT para viver nessa escravidão, quando tá aí o cara ganhando 300 milhões e burro sou eu. Idiota sou eu. Eu sou um Zé Fuleiragem, eu sou um Zé Ninguém, eu lacei de coisa nenhuma, minha vida não é exemplo para ninguém. Eu tô me pousando de sabedoria para dizer pro cara que ele devia arar uma terra. Tu quer arar uma terra? Tu quer pegar uma enxada, ficar de noite, de manhã até de tarde arando uma terra para ganhar às vezes a subsistência? Pois ninguém quer isso, rapaz. Por que tu diz então que a pessoa tem que fazer isso? O certo mesmo é eu chegar para esse cidadão e dizer o seguinte: tá aqui o churrasco, tu tá só esperando a hora, né? Tu consegue, cidadão, me diga aí, como é que a gente faz para ganhar também dinheiro fazendo joguinho? Como é que foi que tu fez, hein? Me diz aí. Aí tu bota lá, aí tu faz assim. Me diz aí que eu quero fazer também, me ensina aí. Como é que eu faço para ganhar 300 milhões igual você ganhou? Sabe por que a pessoa fala isso? Porque agora ele, o gênio incompreendido, é o sábio. E você foi o tolo a vida toda vivendo de escravidão, de migalha. O sábio virou ele e você que é o burro. Entendo o que eu estou dizendo. Quando uma pessoa ganha 360 milhões, a sabedoria é transformada. Ele vira o sábio e a gente vira o burro. Caso ganhe 360 milhões, a sabedoria deixa de ser sabedoria. O que define quem é sábio e quem é homem sem juízo é se deu dinheiro. Se deu dinheiro, sempre foi gênio. Se não deu dinheiro, passou 4 anos sendo sustentado pela namorada, é um homem sem juízo, autossabotador da vida. O dinheiro muda o que é certo. Se deu certo, é sábio. O que define a sabedoria é se uma pessoa botou dinheiro no bolso e se ela deu certo na vida. A lógica de nós brasileiros é meio essa. Se o cara se deu bem, tudo que ele fez era correto e era sábio. O fim justificam os meios. Agora, se ele deu prejuízo, se deu errado, ele sempre foi um idiota, sempre foi um cara sem juízo, um homem que vivia de ilusão, destruiu a família, destruiu sua vida. Dar certo é o critério para o brasileiro, se é sábio ou se é tolo. Agora, nosso coração cristão, pelo menos deveria ser, hoje em dia não está sendo tanto, se incomoda com essa afirmação. Eu estou fazendo uma provocação, né? Porque tem muita gente que assiste o vídeo, não entende quando eu faço uma provocação, quando eu afirmo que uma realidade existe. A pessoa diz assim: você está provando essa realidade. Não, eu estou dizendo que essa realidade existe. As pessoas
Elas têm dificuldade de compreender quando eu estou fazendo uma argumentação, porque elas sempre aprenderam assim, A, B, C e D, tudo numa linha lógica. E eu coloco o argumento assim, eu questiono, eu vejo se a sabedoria no questionamento, eu vejo o que há de errado na forma como enxergamos isso e vou tentando ampliar a sua mentalidade. E para que você possa perceber também os falsos argumentos que estão sobre a sua vida. Por isso, vem comigo. Fique comigo para a gente refletir sobre isso. Esses dias eu estava ouvindo uma história. E esse amigo me contou uma história que me deixou perplexo. Talvez essa história também foi daquelas que me influenciou para contar essa mensagem para vocês. A história dele dizia o seguinte: quando ele era pequeno, quando ele era novo, e ele foi crescendo e foi decidindo virar pastor, virar alguém assim de autoridade na igreja, que ensinava a Bíblia, ele tinha um amigo. O amigo aprendeu junto com ele na mesma escola, no mesmo seminário, nas mesmas igrejas, nas mesmas doutrinas. E eles acreditavam na mesma coisa e lutavam pela mesma coisa. Duas pessoas que tiveram a mesma origem. Então esse meu colega, me contando do seu amigo de infância, adolescência e juventude, disse que eles brincavam à noite e às vezes discutiam sobre temas bíblicos e brincavam, e esse amigo dele imitava alguns pastores exagerados. Imitava a voz, o trejeito, o jeito de falar, inventavam as coisas, uma história e fazia um show ali para eles. O menino tinha o personagem na boca. Passou-se o tempo, se distanciaram. Um dia ele viu esse cidadão que disse o seguinte para mim: Felipe, ele desistiu de todas as igrejas mais tranquilas e equilibradas que a gente cresceu, e as doutrinas equilibradas, se jogou no meio desses pastores exagerados e tornou o seu personagem, que fazia para mim, para a gente brincar, uma fantasia que ele finge que é verdade no meio desse pessoal, porque eu estou vendo, é o mesmo personagem que ele fazia como criança, ele está fazendo agora fingindo que é sério. Ele nem me conhece mais não, mas eu sei quem ele é. Sabe que eu sinto, Felipe, que ele desistiu de viver na miséria e resolveu jogar o jogo do Brasil. E eu te digo, tá dando certo. Olha aqui o resultado dele, olha aqui essas igrejas que ele abriu, olha aqui no YouTube ele, olha aqui. Bicho, tá dando certo o personagem que ele criou, porque ele se cansou de viver na miséria de um evangelho sadio, equilibrado, sensato, correto. Que não me falou muito, né? Porque às vezes é uma escolha. Se você quer viver sabotando a sua vida, sendo sustentado pelos outros, com aquela moto velha, mas sendo fiel ao evangelho, tendo que andar naquela estrada de barro, pedindo oferta e ganhando um salário mínimo e meio, ou você quer aprender com esse cidadão que está, olha a caminhonete que ele está andando, olha o tanto de igreja que está apoiando ele, olha o tanto de gente que está ouvindo ele. Chegar no churrasco, você pergunte a ele, porque tu vai achar que tu tá certo nessa miséria de vida. Chegue para lá, como é que faz para ganhar esse dinheiro também, sendo crente, sendo pastorzão aí que você está fazendo, essa embocadura. Como é que é? Me ensina aí. Como é que a gente faz para ganhar também, para jogar o jogo do Brasil? Porque eu tô cansado de ser miserável também. Eu não tenho
Meu irmão, eu não tenho visão não, eu tenho identidade não, eu sou o que precisar ser. E na grande maioria dos crentes, não deveria ser assim, na grande maioria do Brasil, porque o Brasil é muito crente, né? E ao mesmo tempo essa enrolação. Se deu certo, é o certo, meu amigo. Não está errado fazer um personagem e fazer sucesso, porque deu certo. Deu dinheiro. Então qual é o problema? O povo está gostando, o show está acontecendo, as pessoas estão aqui no movimento. Burro é você ficar com esse negócio que é a minha identidade, o evangelho de verdade. Isso aí é burrice, meu amigo. Você está errado porque você está pobre. Está miserável. Está sofrendo. Sendo sustentado pelos outros. Sabe o que é certo? É você fazer o jogo jogado no Brasil. Não é de hoje que a gente ouve falar sobre hipocrisia na religião. Eu vou ler uns versos com vocês só para a gente pontuar que isso não é de hoje. Lucas 12, no verso 1. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia era o nome que se dava no grego para os atores hipócritas. Eles vestem uma máscara, atuam no meio da sociedade como se fosse uma coisa, mas são outra no seu interior e no seu íntimo. Eles estão fazendo o personagem no meio da sociedade com um propósito. Normalmente os atores atuam nas peças teatrais, mas estes se fingem do que precisam fingir para jogar o jogo da sociedade e conseguir cargos e importâncias, como diz Mateus capítulo 23, no verso 2. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios, suas franjas, as franjas de sua roupa, bem largos, e as franjas de suas vestes bem longas. Em Mateus 6, no verso 5, diz que eles vão com essas roupas para o meio das praças e gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Voltando para o Mateus 23, 6, diz assim: gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, e de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis, de mestres. No verso 28 diz assim: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A hipocrisia era um instrumento de poder, porque os hipócritas sentavam na cadeira de Moisés, aqueles que julgam as leis. Mas para estar nessa posição, eles precisavam jogar o jogo jogado e fazer um personagem social de santidade e pureza. Mas no fundo o que eles queriam era sentar nos banquetes, se amostrar nas praças, serem chamados de mestres, serem aplaudidos, mas o seu coração, como diz em outra passagem, eram como sepulcros caiados, pintados de cal, que por fora está todo pintadinho bonito, mas por dentro tem um cadáver, uma ossadura. Esses indivíduos estão bonitos por fora com as suas roupas elegantes, mas por dentro estão cheios de ganância e maldade, hipocrisia. A fachada esconde a maldade, mas a fachada lhe dá poder. E assim, e aí você percebe que essa hipocrisia não está só na religião. O indivíduo abre a boca, o político abre a boca e está defendendo ali uma narrativa.
Você sabe, meu amigo, no seu coração que ele está falando aquilo sem acreditar no que diz. Ele sabe a verdade. Ele sabe que ele está mentindo. Ele sabe que roubaram um negócio lá. Mas ele está se fazendo, criando um personagem, se fazendo de vítima, dizendo que não sabe ou que vai lutar para acabar com isso e está ali para ganhar o poder. E quando puder roubar também, porque ele não está nem interessado em consertar as coisas não. Recentemente você vê aí roubando os velhinhos na aposentadoria, rapaz. E as pessoas fazem, não se importam se é uma pessoa idosa, se não sabe mexer lá no aplicativo, se está passando dificuldade. Um negócio é roubar, botar na mala de dinheiro, botar no avião e mandar para fora do Brasil, porque se deu certo, está certo. E se perguntar para muitos brasileiros às escondidas e disser, você quer ganhar também não sei quantos mil para fazer, tirando os velhinhos, R$1 de cada um, ninguém vai se importar não, é só você assinar aqui e botar teu nome aqui no sindicato, vai sobrar para você 50, 100 mil. A pessoa, ó, como é que é? É só assinar o nome aqui, aprovar isso aqui, fechar os olhos para isso daqui, eu ganho também. Deu certo? Deu dinheiro? Então não me importo de fazer o que é errado, porque o fim justificam os meios. A gente vive uma hipocrisia social, talvez nem porque as pessoas estão planejando pecar e se vestir de santo, mas porque elas nem veem o que elas estão fazendo está errado, porque elas não conseguem nem compreender que quando algo dá certo, o caminho pode estar errado. Para ela, deu dinheiro, então ela sempre foi um gênio. Conseguiu tirar dinheiro do governo, parabéns, meu filho. Sempre soube que você era essa competência. Burro é quem vive com o salário e tendo a oportunidade de fazer o esquema nega. Porque este vive na miséria porque quis e fez errado. Por quê? Porque está pobre. Se tivesse rico tinha feito certo. Porque, como diz Isaías, esse povo troca tudo. Diz que o amargo é doce, que o doce é amargo. Que o certo é errado e que o errado é certo. Por quê? Porque se dá dinheiro. Esses dias eu vi um rapaz que estava assim com aquele linguajar coach, com aquele jeito de que tem na sua boca o discurso que fala mentalidade. Se você trocar a mentalidade, tu vai ser milionário. O segredo da mente milionária, né? Aquele que diz que vai te ensinar a ficar rico. Que se tu fizer o esquema do jeito que ele faz, pronto, sua vida, ó, nunca mais vai ter miséria. E ele estava carregando 2 livros no braço. Um livro era o livro do Pablo Marçal. Eu não sei nem o que eu digo, entendeu? Quando eu vi o livro, eu falei, rapaz, o Pablo Marçal, né? Combina com você, o seu jeito de falar e o Pablo Marçal tão parecido. Aí o outro livro foi um livro chamado 48 Leis do Poder, que é o livro que os jovens brasileiros dizem que se você ler, você vai aprender como as coisas funcionam e como jogar o jogo jogado. Eu pedi emprestado o livro. Me empresta aí, que eu quero ler, ver o que está escrito aí. Eu quero ler. Aí eu fui ler assim, peguei aqui para mostrar para vocês. Aí eu fui ler. Quando eu estava lendo, vendo assim, no índice mesmo, sabe? Tem uns índices, já tem as 48 leis no poder no índice.
Aí eu estava lendo e falei assim, rapaz, isso aqui parece a palavra do Satanás. Eu pensei, deixa eu ver aqui, 48 leis do poder. Não, não é isso não, é 48 leis do poder de Satanás. Eu pensei na minha cabeça, porque isso aqui parece o diabo falando. E isso está na mente dos nossos jovens. Vou ler aqui uma. Pronto, essa daqui, ó. A Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletiva para desarmar a sua vítima. Um gesto sincero e honesto encobrirá dezenas de outros desonestos. Até as pessoas mais desconfiadas baixam a guarda diante de atitudes francas e generosas. Uma vez que a sua honestidade seletiva a desarma, você pode enganá-las e manipulá-las à vontade. Um presente oportuno, um cavalo de Troia, será igualmente útil. Qual o interesse da pessoa? Manipular você usando a honestidade e a generosidade. Ela te dá um presente, ela se mostra bondosa, ela faz a capa da hipocrisia, você se desarma e ela começa a manipular você e ganhar controle sobre a sua vida. Isso aqui é a voz do Satanás falando. Ó, essa lei aqui, essa outra lei aqui, ó. A lei 27. Jogue com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para criar um séquito de devotos. Isso aqui é o Satanás falando, ó. As pessoas têm um desejo enorme de acreditar em alguma coisa. Torne-se o foco desse desejo, oferecendo a elas uma causa, uma nova fé para seguir. Use palavras vazias de sentido, mas cheios de promessa. Enfatize o entusiasmo, de preferência a racionalidade e a clareza de raciocínio. Dê aos seus novos discípulos rituais a serem cumpridos. Peçam-lhes que sacrifiquem por você. Na ausência de uma religião organizada e de grandes causas, o seu novo sistema de crença lhe dará um imensurável poder. É isso que os nossos jovens estão aprendendo sobre como ser bem-sucedido no Brasil. E eles dizem, burro é quem não segue essas leis. Por quê? Porque a lei dá certo. E se dá certo, está certo. Os fins justificam os meios. Como é que eu faço para ganhar também? Agora o cidadão vê essas leis, aí lê o livro do Pablo Marçal e não percebe que o Pablo Marçal está fazendo essas leis com ele. Que é tudo, né? Parte do mesmo processo. Ou vai subir no monte para fazer um ritual que vai fazer vocês saírem mais homem do monte. Aí você cria aquela legião fazendo aqueles rituais e tudo virou isso. E as pessoas usam dessas ferramentas porque querem jogar o jogo jogado e ficarem milionárias. Porque se ficar milionária, vai justificar todos os anos de fuleiragem que elas cometeram, que elas fizeram, que elas viveram. Burro é o CLT trabalhando todo dia, que nem um burro de carga sendo chicoteado pelo senhor da fazenda. Se ainda existe um pequeno traço de crente no seu coração, um crente verdadeiro, evangélico, que ama a Deus, você diria ou pensaria, não. A gente precisa de algum valor maior do que o dinheiro, ou o sucesso, ou o poder, ou dar certo, para definir o que é certo. Porque não pode a gente ficar nessa coisa horrível que a gente está vivendo, onde se deu dinheiro, então ali é a sabedoria. Os valores têm que ser valores superiores a minha suposta identidade, a minha suposta visão ou a validação do que o mundo espera que sejamos.
Porque senão gera essa distorção, onde uma pessoa pode fingir um evangelho, ficar rico e todo mundo aplaudir, dizendo que ele que está certo, quando ele está fingindo um personagem e falando o que precisa falar, muitas vezes cheio de heresia no que fala. Porque se dá certo, então dá certo. O que nos leva, às vezes, até a acreditar e pensar que quando dá errado é porque você quis fazer certo, segundo valores que são mais altos do que dessa sociedade. De tal forma que o indivíduo que se auto-sabota pode estar fazendo uma rebelião contra o errado e não se autodestruindo. Na verdade, ele está lutando pelo que é certo, quando todos estão corrompidos e consumidos pela ganância e pela maldade. Quando o ser fracassado, quando o ser crucificado é o ser vitorioso. E quando toda a sociedade que o crucifica é a errada. Eu quero ler esse verso para a gente desenvolver um pouco mais. Diz assim, Filipenses capítulo 3, no verso 7, diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Paulo tinha algo que era muito difícil na época, uma cidadania romana. Ele podia fazer negócios com o exército, com os oficiais, com as estruturas de poder. E provavelmente é por isso que ele fabricava, a sua família fabricava tendas, porque vendia para o exército. Por isso que ele conseguiu a cidadania romana, e ele morava numa cidade chamada Tarsis, que era um centro comercial gigantesco, e ele provavelmente tinha uma vida confortável. Ele tinha autoridade, poder e prestígio com a nação judaica, de uma tal forma que o Sinédrio confiava nele as coisas mais secretas e poderosas e fortes, como dar cartas oficiais para ele perseguir o cristão até em cidades estrangeiras. Ele cresceu como um dos alunos mais brilhantes de Gamaliel e diz que em sua nação ele excedia a todos os mais jovens. Que ele foi fariseu e, segundo a lei, era irrepreensível. Alguém de destaque, alguém poderoso, alguém forte em palavras, alguém com prestígio, poder e dinheiro e fama. E tudo isso ele disse que se tornou um esterco para ele, um lixo. Tudo que era lucro, tudo que era prestígio, tudo que era dinheiro, tudo que dava certo, ele considerou como perda depois que ele conheceu a Jesus Cristo, ele teve um encontro com Cristo. A partir de então, ele levou chicotadas, sofreu naufrágios, ficava andando de cidade em cidade, sofreu nudez, sofreu fome, sofreu a hostilização de todos, da própria igreja e do povo judeu, foi escorraçado da sua nação, foi preso pela sua própria nação. E de todas as formas, a sua nação que antes o celebrava, antes o catapultava, antes dizia, o Paulo é um exemplo do cidadão que deu certo. Olhe para o Paulo que você vai olhar a sabedoria de alguém que deu certo nessa vida. Paulo, me ensine a ser como você. Paulo, como é que foi que você fez para ser o menino mais inteligente, o jovem mais capaz, sendo aprendido com Gamaliel? Paulo, me ensina a fazer tendas. Paulo, como é que eu consigo a cidadania romana? O churrasco com Paulo era pedir conselhos para o Paulo para saber como faz para ter sucesso. Agora, depois do encontro com Cristo, duvido que alguém diga que Paulo foi sábio. Duvido que alguém diga que Paulo está com a capacidade assim, com a sua racionalidade em dia. Vai dizer, Paulo já teve tudo nas mãos e perdeu. Paulo, por que tu está se auto-sabotando, Paulo? Tu está sendo sustentado pelos outros agora, andando de cidade em cidade. Quem das pessoas diria assim no churrasco? Paulo, me ensina aí como é que faz para ser apedrejado. Paulo, me ensina aí como é que faz para levar 40 chicotadas menos uma. Paulo, me ensina aí como faz para passar fome, nudez e sofrer naufrágio. Ninguém queria mais saber das histórias de Paulo, porque ele virou um fracassado na vida. Mas ele dizia, tudo que eu considerava como lucro, que eu achava poderoso, que eu achava que era o certo, percebi que era um esterco.
que era ruim. Eu não queria mais isso para minha vida. E aquilo que os outros consideram ruim, foi a isso que eu encontrei e disse, isso vai ser agora o propósito da minha vida. O senso comum no Brasil diria, Paulo é um indivíduo sem juízo. É um autossabotador. Podia estar na sinagoga, ganhando dinheiro, sendo feliz, prestígio. O que vai fazer essas coisas? Eu não entendo. Podia, se ele não fosse ele, se ele não tivesse essa verdade no coração dele, se ele não tivesse essa visão, se ele jogasse o jogo, podia estar muito mais rico e muito mais feliz. Tá aí, pobre porque quer. Miserável porque quer, porque não sabe baixar a cabeça e obedecer o sinédrio, fazer o que tem que fazer. Vai que tu quer acreditar nesses cristãos, acredita, mas acredita em segredo. Tá cheio de fariseu aqui que acreditou em segredo, mas não falou nada, ficou pianinho. Por que você não faz também? Por que tem que fazer isso na frente dos outros? Mas não foi do nada. Não foi por nada que Paulo tomou essa decisão. Foi porque ele teve um encontro poderoso com Cristo. Eu quero continuar lendo o texto de Filipenses para a gente ter um pouquinho mais de compreensão. Diz assim, Filipenses capítulo 3, no verso 8. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Paulo encontrou um conhecimento e uma justiça tão superior a que ele vivia, que ele disse, eu não posso mais me medir pela régua desta sociedade. Eu não posso mais me medir pelo que as pessoas esperam que eu faça. Eu preciso, seguir esse conjunto de valores e participar dessa fé em Jesus, porque é isso que se tornou o valor superior da minha vida. E não importa se eu vou perder minha vida, se vou ganhar, se dizem que eu estou rico, que eu estou pobre, que eu estou auto me sabotando, que eu estou feliz, que eu estou triste, não importa o que esse povo diz, o que eles acham que está certo, o que está errado, se dá dinheiro ou se não dá. Porque o que eu conheci e os valores superiores que vieram para a minha vida me fizeram entender que a partir de hoje eu vivo por ele, para conhecer mais desse Jesus e para viver sua justiça e o poder da sua ressurreição. É isso que é a minha vida agora. Talvez isso seja um palavreado muito difícil, e aqui tem um monte de termos teológicos que muitas vezes poderíamos passar horas destrinchando cada um deles. Mas o amigo precisa entender isso através de analogias e ilustrações. Muitas vezes o indivíduo tem uma vida muito pequena, vive numa família opressora, sofreu e apanhou desde criança, foi sempre colocado para baixo, desestimulado, chamado de incompetente, sofreu, tinha que fazer tudo na mão de pais opressores, de irmãos, de família complicada. Viveu um mundo pequeno onde não sabia o que era diferente daquilo, não sabia o que era o certo, achava que aquilo que vivia era normal. Sofreu muito, mas nem tinha consciência da miséria de vida que tinha. Um dia conseguiu viver uma libertação tamanha naquela família e foi viver em outro lugar. E ali ele teve um conhecimento de que as pessoas vivem de forma muito melhor e tranquila com seus parentes, que existe amor, existe empatia, existe gente se apoiando, existe segurança, existe sorriso, existe tanta coisa boa que ele nunca viveu, nunca teve capacidade de perceber a miséria de vida que ele tinha. Então hoje ele diz,
Se eu viver um problema com meu pai, com uma família, se eu formar uma família, tiver um problema com o filho, com a esposa, alguma coisa acontecer, aí vier um cunhado dizer assim, tá vendo, casamento é tudo ruim, filho é um problema. Diz assim, filho não é problema não, filho é uma benção. Mas filho dá problema, mas tu não sabe o que é problema não, problema foi o que eu vivi, problema era a minha vida. Rapaz, família é uma coisa maravilhosa. Olha só o amor da minha esposa, olha que filho. Porque ele conheceu um conhecimento e uma justiça tão mais profunda que tudo aquilo que ele vivia no passado se tornou um esterco. E mesmo que hoje leve uma pedrada, e mesmo que hoje sofra um naufrágio, e mesmo que hoje tenha que passar nudez ou fome, isso se tornou tão pequeno diante do conhecimento que ele teve da vida nova que ele está vivendo. Que diz, isso aqui para mim não é sofrimento não, isso aqui é Cristo, isso aqui é viver o que Cristo viveu, porque Cristo também sofreu e eu estou sendo santificado por esse sofrimento. Meu amigo, o que me espera e o poder da ressurreição é muito maior do que isso daqui. Você vê jovens como esse rapaz da 48 Leis de Poder, que pode passar de repente 30 anos de sua vida atrás de dinheiro, trabalhando feito condenado, 15 horas por dia. Teve família, teve filho, teve tudo, mas não conseguiu se relacionar com ninguém de verdade. Não deu tempo, não aprofundou no relacionamento, porque ele só sabia trabalhar. Um dia, quando chegar mais velho, que as pessoas à sua volta morrerem, que tivesse deparado com câncer, com a dificuldade, ele vai tentar viver o que sempre deixou para viver depois. Ele vai se dar conta de que o que é minha vida? Foi só trabalho. E tudo que eu fiz já passou, já virou parte da história, virou parte do passado, mas eu não tive experiências e hoje meus filhos estão grandes, não querem saber de mim. Eu não tive tempo de viver. Para que eu fiz tudo isso? Ele entra num Eclesiastes maluco na cabeça e percebe que perdeu a vida toda. Mas durante toda a sua vida aquilo era o seu lucro, aquilo era a sua verdade, aquilo dizia, isso aqui é muito bom, isso aqui dá certo, é a lei do poder, é o funil de vendas, eu tô aqui, eu tô sendo feliz. Ele achava isso até um dia que ele percebeu que tudo isso era esterco. Só que percebeu tarde demais. Por que eu estou fazendo essas ilustrações e associações? Porque eu quero que você entenda algo profundo que não dá para me dizer só com palavras. A experiência com Cristo, ela é algo mais superior do que palavras. E só quem teve, só quem foi liberto de verdade, sabe o peso que era a sua vida no passado e como hoje ele considera isso um esterco, como ele considera isso uma perda e como hoje ele está mais feliz e quer viver segundo esse padrão de Cristo e como mesmo vivendo algo difícil, não importa porque eu estou numa libertação superior do que eu vivia antes. Amigo, você não sabe qual era o peso da religião na vida de Paulo e como aquilo gerava um ódio enfurecido que ele tinha no coração quando ele foi liberto desse ódio, dessa religiosidade, com essa autojustificação pelas obras. Você não sabe a libertação que ele sentiu. De não estar perseguindo o próprio Deus, mas estar sendo amado e recebendo a graça de Deus. Você entende, às vezes, por palavras e conceitos, mas você não consegue entender a libertação de alma que uma pessoa sente, porque ela sente na essência do seu ser. E esse indivíduo, então, ele tem um conjunto de valores que não se mede mais pela aprovação dos outros, pelo que os outros dizem que é certo ou errado, pela vida que tinha, pela aprovação social. Gálatas 1, no verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Existem diversos versos em que Paulo afirma que não está sendo mais medido pela opinião de homens. E Paulo vai ser enfrentado, vai
povo vai discutir com ele, vai acusar ele, vai agredir ele, e ele não está nem aí porque o povo está achando se ele é bom, se ele é ruim, se ele é feio, se ele é lindo. E importa agora ele receber um valor maior do que a sociedade. Diz, importa eu obedecer a Cristo. Se vai dar certo, eu aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação, sei ter fartura e sei passar necessidade. Não é o dar certo que determina a minha ação. Se eu tiver pouco, eu vou ter pouco. Se eu tiver muito, eu vou ter muito. Mas o dar certo foi agradar a este Cristo que eu conheci e viver segundo este propósito. E isso não tem nada a ver com ser um ser narcisista que diz, agora todo mundo tem que se conformar com quem eu sou. Eu acredito assim, não importa vocês. Não é, porque não é o ego. Não é o que eu desejo. Muitas vezes o próprio Paulo fala, por mim, eu queria estar lá no meio dos judeus, às vezes, vivendo a minha nação. Mas foi o que eu encontrei esse Cristo. Isso mudou a minha existência. Muitas vezes não é o que eu quero. Porque o coração do homem é desejoso, é enganoso. Não é um narcisismo, mas é um encontro tão profundo que você quer fazer o que Jesus quer. E essa é a mudança profunda. Também não significa ser um encostado, autossabotador da vida. Porque muitas vezes eu posso estar falando essa palavra e algumas pessoas tomam para si e distorcem o que eu estou falando para dizer, não, Felipe falou que eu posso ficar em casa sem me importar no que os outros estão dizendo, tomando suquinho de caju, porque isso é ser um indivíduo vitorioso segundo a fé. Nunca falei isso. Agradar a Cristo não é ter uma vida tranquila, pelo contrário, eu estou dizendo, Paulo sofreu naufrágio, apedrejamento, chicotada, nudez. E você vai perceber que ele está cheio de novos propósitos, está cheio de novas metas. Não é viver sem meta, não é viver sem trabalho, não é viver sem alvo, não é viver sem, sabe, sem estar construindo algo. É só mudando da ideia dos valores sociais que lhe aprova ou desaprova pelo que dá certo socialmente para aquilo que Cristo deseja para a sua vida. E o que Cristo deseja para a sua vida é cheio de propósitos e chamados e metas. Então, é trabalhar muito, é lavrar muito a terra, mas não é lavrar a terra que o povo diz, mas que Jesus diz. Atos capítulo 9, no verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. No momento do encontro com Cristo, no exato momento, também vem um chamado reorientando toda a sua vida e seu trabalho, de forma que Paulo não vem para ficar descansando. Ele encontra com Cristo e já recebe metas e trabalhos e propósitos. E ele vai trabalhar muito, como diz 1 Coríntios 9, no verso 26, que diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 27. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. A minha fala não está dando suporte ao autossabotador da vida a ter uma justificativa para ser um peso na vida dos outros sem se importar com validações sociais. Mas eu estou dizendo que nós devemos ter algum critério superior acima do que o povo considera certo e errado, porque os valores desse mundo são todos trocados. E aí muitas vezes nós estamos fazendo
o jeito de Satanás ser e se validar e viver quando ele chegou para Jesus e dizia: se me adorar, todo este mundo será seu. E Cristo diz: não é assim, não é dessa forma que eu vou ganhar o mundo inteiro, mas é morrendo e me sacrificando. E o mundo não consegue entender isso e fica adorando o Satanás. E por isso eu preciso dizer sobre outra ótica, sobre a ótica de Cristo. Quando você conhecer esses valores, você vai trabalhar muito e vai ter alvos. E muitas vezes as pessoas aqui fora vão te achar fracassados porque não estão compreendendo o que você pretende alcançar. E para elas, o que você está buscando e alcançando não tem valor. Tem valor você ter dinheiro, você entrar no esquema, você roubar os velhinhos da Previdência. Mas você, com Cristo, vai entender o que Ele queria de você. E o seu alvo vai ser agradar a Cristo. João capítulo 15, no verso 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 15. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. A vida em Cristo é uma vida que tem a expectativa de que a gente gere muito fruto. Agora, que fruto? Para Paulo, o chamado dele foi construir as igrejas. Ele falou: eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Vocês não têm muitos pais, pois em Cristo eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo diversas vezes fala: vocês são a minha coroa que eu vou apresentar a Cristo, vocês são o resultado da minha obra. O meu objetivo, a minha meta é gerar igrejas, porque eu fui, na minha história, o perseguidor que destruí muitas vezes o Evangelho, perseguia Cristo, destruía a comunidade nascente. Então meu alvo agora é gerar no mundo gentil as igrejas. Então Paulo não morre, não termina a vida cheio do dinheiro, cheio de posses, com jatinho, com 300 milhões no bolso, mas ele termina a sua vida cheio de crentes que lhe ajudou a converter, cheio de igrejas, com o evangelho se multiplicando pelo Império Romano. E esse evangelho chegou até hoje, até nós, muito por causa do trabalho do apóstolo Paulo. Então, ele foi alguém extremamente competente, extremamente vencedor no propósito que Deus colocou para ele, mas diante da sociedade não dava para enxergar desta forma. Muitas vezes a Bíblia fala que no mundo, nos reis, nas nações, os maiores são servidos pelos menores, mas no reino dele, aquele que é o maior é o que mais serve. Falou isso na ocasião onde Jesus lavava os pés dos discípulos e fazia o trabalho de um escravo. E quem olha de fora, muitas vezes, vai ver uma pessoa trabalhando como escravo, lavando os pés, por exemplo, Jesus, e diria: aquele ali é o cidadão mais baixo da sociedade. Ele se auto-sabotou, ele fracassou, ele é um indivíduo cheio de ilusões. Mas no reino, muitas vezes, aquilo que está oculto é que esse rapaz, e no caso Jesus lavando os pés, era o maior no reino dos céus. E no caso de Paulo, foi extremamente bem sucedido. E na sua vida? As missões que Cristo nos dá nem sempre são eclesiásticas. É na igreja que você vai resolver, é sendo pastor, é sendo cantor. Como administrador fiel, um conceito que eu já falei demais, não quero ficar me repetindo, tudo aquilo que Cristo colocou na sua mão e disse: cuida para mim, cuida do que eu estou te dando como missão, como propósito. E muitas vezes isso tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com os sonhos que Ele colocou no seu coração, tem a ver com as pessoas que você se relaciona, com a família que Ele te deu. E você tem que se dedicar a isso
como se estivesse servindo a Cristo, porque é a Cristo que você está servindo quando você está se dedicando àquilo que Deus colocou na sua mão. E ao fazer essas missões, pode ser que socialmente as pessoas não enxerguem você como vencedor. Mas você, em Cristo, vai saber que está fazendo a vontade dele. E isso basta. Às vezes, você é um vencedor em Cristo, lavando os pés como um escravo lavaria. E é o maior no reino dos céus. Mas ninguém aqui fora reconhece isso. E você começa até a acreditar que você não é ninguém por causa disso. E diz, eu sou um fuleiragem mesmo, eu sou uma pessoa acabada, eu sou um autossabotador, eu terminei aqui porque eu fracassei na vida, porque você está se julgando novamente por aquilo que as pessoas aqui fora dizem que é o certo, mas isso está corrompido. Esquece isso, mas se foque em Deus, no que Ele colocou na sua mão. Se você estiver bem com isso, receba para você essa validação do céu e diga, rapaz, eu estou bem. Mesmo que eu passe dificuldade, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu vou ficando por aqui. Se um amigo quiser me abençoar, faça através do Pix. Eu agradeço por demais todos aqueles que têm contribuído para a minha vida com uma oferta. Meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com. PR tem esse pontinho aqui, felipeseabra@gmail.com. Quando você fizer no seu aplicativo, colocar essa chave, que é meu e-mail, né? Você vai ver que vai aparecer que é no Nubank e meu nome, Felipe Rodrigues Seabra. Se aparecer Nubank Felipe Rodrigues Seabra, você sabe que está enviando para mim, porque muitas vezes pela internet as pessoas têm uma desconfiança de que pode estar indo para o lugar errado, que digitou o endereço errado, que não está fazendo certo. Aí por isso que eu dou essa afirmação, dou essa validação para você perceber aí, tá certo? E no mais, obrigado por você ter me abençoado. Tem sido muito importante nesses dias mais difíceis, que os irmãos às vezes acham que não vai fazer diferença, mas vai lá, deposita o valor que está abençoando seu coração, que você diz, não, vou dar isso aqui, às vezes é pouco, mas é um pouco bom, é um pouco abençoado, e o pouco abençoado faz uma diferença enorme na minha vida. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Até mais.